Seguimos con nuestro estudio hoy. Vamos prosseguir com o nosso tema. El relato de Lucas insinúa que los discípulos quedaron tan intrigados con las explicaciones de Jesús O relato de Lucas mostra que os discípulos ficaram intrigados com a declaração de Jesus, que casi no se dieron cuenta del tiempo que corría y ya habían llegado a su destino. que quase eles não se deram conta que já tinham chegado no seu destino. Como no querían perder tan grata compañía, invitaron al peregrino a entrar en la casa a cenar con ellos. Como eles não queriam perder aquela companhia tão agradável, eles convidaram aquele peregrino para entrar na casa para jantar com eles. Curiosamente, Jesús se puso en la cabecera de la mesa. Curiosamente, Jesus se colocou na cabeceira da mesa. Luego tomó el pan y lo partió. E logo ele tomou o pão e partiu. Observemos con cuidado lo que sucede ahora. Vamos observar com cuidado o que acontece agora. Apenas parte Jesús el pan Apenas quando Jesus parte o pão y se los da, e dá para eles, según el texto de Lucas, entonces se les abrieron los ojos. então só nesse momento que foram abertos os seus olhos. Entonces se les abrieron los ojos Então foram abertos os seus olhos. y lo reconocieron. E aí o reconheceram. Pero Porém, él desapareció. ele desapareceu. ¿Jugaba Dios a las escondidas con ellos? Será que Deus estava brincando de esconde-esconde com eles? Es intrigante la escena. Essa cena é bastante intrigante. Lo que es importante es reconocer que, aunque desapareció, É muito importante reconhecer que mesmo que ele desapareceu, ellos no sintieron tristeza. eles não ficaram tristes. En casi todo el camino desde Jerusalén hasta Emaús, Em quase todo o caminho de Jerusalém até Emaús, estaban cabizbajos, eles estavam cabisbaixos, entristecidos. estavam entristecidos. Aun cuando Jesús caminaba con ellos. Mesmo quando Jesus estava caminhando com eles. Uno puede tener a Jesús caminando consigo y todavía estar triste y cabizbajo. Alguém pode estar com Jesus caminhando consigo e mesmo assim estar triste e cabisbaixo. Por el bloqueo mental Por causa do bloqueio mental que le impide percibir la presencia del Señor. que impede de perceber a presença do Senhor. El Señor prometió estar con los suyos siempre hasta el fin del mundo. Jesus prometeu estar com os seus até o fim dos tempos. ¿Por qué no percibimos su presencia siempre? Por que nós não percebemos a sua presença sempre? De modo especial, Jesús prometió estar donde dos o tres están reunidos en su nombre. De um modo especial, ele prometeu estar entre 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. ¿Por qué no siempre percibimos su presencia? E por que nem sempre nós percebemos a sua presença? Él no se va, Ele não se vai, pero nuestro filtro mental impide que lo percibamos. mas o nosso filtro mental impede que percebamos. Estos discípulos tuvieron un problema mental. Esses discípulos tiveram um problema mental. No les entraba en la cabeza. Não entrava na cachola. Pero fíjense lo maravilloso. Mas agora vocês fixem no que é maravilhoso. Cuando Jesús parte el pan, Quando Jesus parte o pão, ellos lo reconocen. aí eles reconhecem. En el instante de reconocerlo, E no mesmo instante que eles reconhecem, desaparece Jesús. Jesus desaparece. Pero ellos no están tristes más. Mas eles não ficaram mais tristes. Porque la percepción de la presencia del Señor Porque a percepção da presença do Senhor no depende de una evidencia física. não depende de uma evidência física. Es una cosa de corazón. É uma coisa do coração.
Amados hermanos, Queridos irmãos, profesamos ser cristianos espirituales, nós professamos que somos cristãos espirituais, pero demasiadas veces actuamos por las emociones o por las evidencias físicas. mas muitas vezes nós atuamos pelas emoções e por evidências físicas. No siempre percibimos la realidad espiritual. E nem sempre percebemos a realidade espiritual. Para corregir este mal, Para corrigir este mal, necesitamos conocer la verdad, nós necessitamos conhecer a verdade. porque el conocimiento de la verdad cura el problema mental. Porque o conhecimento da verdade espiritual cura o problema mental. Es por eso que insisto que en las iglesias y en los grupos caseros tenemos que enseñar la verdad de Dios. Por isso que eu insisto que na igreja e nos grupos caseiros temos que ensinar a verdade de Deus. El canto es hermoso, A música é muito formosa. nos hace mucho bien. A música faz bem para nós. La comunión es grata y esencial. A comunhão é muito grata e é essencial. Pero si nos quedamos sin la verdad de Dios, Mas se nós ficarmos sem a verdade de Deus, vamos a terminar siendo huecos, nós vamos terminar sendo ocos, vacíos. vazios. Para percibir la presencia del Señor tenemos que dar lugar a la verdad de Dios. Para perceber a presença do Senhor, nós temos que dar lugar à verdade de Deus. Observemos ahora que estos discípulos, Observemos agora que esses discípulos, una vez que Jesús corrigió su bloqueo mental, uma vez que Jesus corrigiu o seu bloqueio mental, entró toda la verdad, entrou a verdade, Jesús desaparece, Jesus desaparece, pero su gozo sigue. mas agora sua alegria continua. Eso es exactamente lo que experimentó la mujer que mencioné al principio. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher que eu contei para vocês no princípio. No cambió el cuadro en torno a ella, Não mudou o quadro em volta dela, pero cambió radicalmente su percepción. mas mudou completamente a sua percepção. Antes de esa experiencia, Antes dessa experiência, de tanto en tanto reconoció la presencia del Señor. tempos em tempos ela reconhecia a presença do Senhor. Después de darse cuenta de lo que Dios quería hacer en Mas ella, quando ela entendeu que o que Deus queria fazer com ela, gozaba continuamente de la ela presencia del Señor, desfrutava continuamente da presença do Senhor. aún sin evidencias externas. Ainda que não houvesse evidências externas. Se trata de una realidad espiritual. Isso se trata de uma realidade espiritual. El mundo espiritual es más real y más eterno que el mundo físico. O mundo espiritual é mais real e mais verdadeiro do que o mundo físico. Cristo dijo, cielo y tierra desaparecerán, Jesus disse assim: o céu e a terra vão desaparecer, mas mis palabras permanecerán. mas as minhas palavras vão permanecer. Tenemos que recibir la palabra, Nós temos que receber a palavra, comunicar la palabra, comunicar a palavra, conocer la verdad. conhecer a verdade. La verdad de Dios transformará nuestra mente A verdade de Deus é que vai transformar nossas mentes, para que podamos llegar a ser como Cristo. para que nós possamos chegar a ser como Cristo. Espero que me comprendan. Eu espero que vocês me compreendam. No estoy descartando el valor de ninguna otra cosa. Não estou descartando o valor de nenhuma outra coisa. No descarto el valor del culto que me encanta. Não descarto o valor do culto, que me La encanta. comunión es A esencial. comunhão é essencial. Todo lo que experimentamos en la iglesia y en la vida cristiana es esencial. Tudo que experimentamos na igreja, na vida cristã, é essencial. Pero la verdad tiene que informar nuestras mentes. Mas a verdade tem que informar nossa mente. Tenemos mucho que aprender. Temos muito que aprender. Y los ministros del Evangelio han sido llamados por Dios para comunicar la verdad de Dios. E os ministros do Evangelho são chamados por Deus para comunicar a verdade de Deus. No me preocupan demasiado los sentimientos, ni los míos ni de otros. Não me preocupo muito com os sentimentos, nem os meus, nem os dos outros. Como seres humanos, nuestros sentimientos varían mucho. Como seres humanos, nosso sentimento varia muito. Hay momentos que nos sentimos en la gloria, Tem momentos que sentimos na glória, otras veces en el fondo del barril. outra vez estamos no fundo do poço.
Pero la realidad de nuestra relación con Cristo no cambia. Mas a realidade é que nossa relação com Cristo não muda. Una vez que estos discípulos percibieron que el Señor estaba presente, Uma vez que eles perceberam que Jesus estava presente, abrazaron la verdad espiritual. abraçaram essa verdade espiritual, Jesús pudo desaparecer, aí Jesus pode desaparecer. pero su gozo siguió. Mas agora a sua alegria continuou. Volvieron a Jerusalén Voltaram para Jerusalém, gozosos, cheio de alegria, convencidos, convencidos, transformados, transformados, porque la verdad los había eliminado porque a verdade tinha eliminado y Cristo obró en sus vidas. e Cristo operou nas suas vidas. Entonces se les abrieron los ojos Então se abriram os olhos y lo reconocieron. e reconheceram. Aleluya. Aleluia! Su situación se normaliza Sua situação se normaliza y ahora pueden funcionar y razonar otra vez sobre la base de la verdad. Agora eles podem funcionar e atuar na base da verdade. Nuestra situación solo se normaliza con el conocimiento de la verdad de Dios. Nossa situação somente se normaliza com o conhecimento da verdade de Deus. Nuestros sentimientos variarán. Nossos sentimentos vão variar. Hay momentos cuando nos sentimos tristes, otros cuando nos sentimos gozosos. Momentos que sentimos tristes, outras vezes vamos nos sentir alegres. Pero debemos percibir la presencia del Señor en los momentos bajos como también en los momentos altos. Mas nós temos que perceber a presença do Senhor, tanto nos baixos como nos momentos altos. Aleluya. Aleluia! Recuerda lo que mencioné al principio acerca de la mujer que vino a casa buscando consejo. Você se lembra do exemplo que eu usei no começo sobre a mulher que veio em casa buscando conselho? Una vez que logró percibir la mano de Dios en medio de su infortunio, Uma vez que ela conseguiu perceber a mão de Deus no meio do seu infortúnio, el infortunio dejó de ser problema. o infortúnio deixou de ser problema. Perdió su marido, Perdeu seu marido, perdió su casa, perdeu sua casa, perdió su trabajo, perdeu seu trabalho, pero ganó la conciencia de la presencia de Cristo en su vida. mas ganhou a consciência da presença de Cristo na sua vida. Es una mujer transformada. Ela é uma mulher transformada. No podemos asegurarnos que no vamos a perder cosas. Nós não podemos assegurar-nos de que não vamos perder coisas. Lo que no debemos perder nunca es la conciencia de la presencia del Señor. O que nós não podemos perder nunca é a consciência da presença do Senhor. Dice Lucas que se decían el uno al otro, estos dos discípulos: Diz Lucas que eles falavam um com o outro. ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba Jesús con nosotros? Porventura não ardia o nosso coração quando Jesus estava conversando conosco Y nos explicaba las Escrituras, e estava nos explicando as Escrituras, aún antes de entender lo que les pasaba. ainda antes que eles pudessem entender o que estava acontecendo com eles. Algo sucedía por dentro Algo estava sucedendo por dentro, que solo se registraba como una sensación de ardor, que só foi registrado como uma sensação de ardor, porque aún no sabían identificarla ni recibir provecho de ella. Eles mesmos não conseguiam determinar o proveito dessa situação. Pero ahora que tienen la explicación, exclaman: Mas agora que eles têm a explicação, eles exclamam: comprendemos ahora agora nós compreendemos. por qué ardía el corazón. Agora nós compreendemos porque ardia o nosso coração. Se nos hace claro lo que nos sucedía por dentro. Agora se tornou claro o que estava sucedendo por dentro. Después de noche, Depois de noite, emprendieron el viaje de regreso a eles Jerusalén empreenderam a viagem de volta para Jerusalém para encontrar los demás discípulos para de encontrar Jesús com os demais discípulos de y Jesus contarles las buenas e noticias. para contar as boas notícias. Aparentemente ni se les ocurrió preguntarse: Aparentemente nem ocorreu para eles perguntar o seguinte: ¿cómo podremos comprobar que lo que decimos es verdad? como vamos poder comprovar que o que nós estamos dizendo é verdade? Su problema estaba resuelto. O seu problema está resolvido. Todo el panorama ya era claro. Todo o panorama agora ficou claro. Sabían la verdad de que Jesús estaba en ellos, Eles sabiam a verdade que Jesus estava neles. aun cuando les faltaba la evidencia física. Ainda quando faltava evidência física. Hay personas que nos preguntan: ¿cómo puedes estar tan seguro? Tem pessoas que perguntam para nós: como é que você pode estar tão seguro? ¿Cómo puedes
puedes estar seguro que Jesús está contigo? Como é que está seguro que Jesus está contigo? Y uno puede responder, no sé, E nós respondemos, não sei, pero sé que lo sé. mas sei que eu sei. Es verdad. É verdade, La vivo adentro. está aqui dentro. Claro, está fundamentada en la verdad revelada de Dios. Está fundamentado na verdade revelada de Es Deus. una gloriosa realidad. Esta é uma gloriosa realidade. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar estas cosas. Agora vamos ver como nós podemos aplicar essas coisas. El marco mayor de este relato tiene que ver con la presencia de Dios O marco maior desse relato tem que ver com a presença de Deus. en las experiencias dolorosas de la vida. Nas experiências dolorosas da vida. Si no reconocemos la presencia de Cristo Se nós não reconhecermos a presença de Cristo en medio de las experiencias penosas y frustrantes, e no meio das experiências penosas e frustrantes, no podremos gozar de su consolación y victoria. nós não vamos poder gozar da sua consolação e vitória. Muchos cristianos sufren del mismo modo que otros que no conocen a Cristo. Muitos cristãos sofrem do mesmo modo daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. ¿Por qué el sufrimiento produce en algunos consecuencias tan saludables? Por que o sofrimento produz em alguns um resultado tão saudável? Mientras que en otros el sufrimiento produce confusión, amargura y frustración. Enquanto em outros produz amargura, frustração e desesperança. La diferencia está en reconocer la mano de Dios en el infortunio, A diferença está em reconhecer a mão de Deus no infortúnio, en la injusticia que uno sufre, na injustiça que uma pessoa sofre, en el dolor, la angustia y la pérdida. na dor, na angústia e na perda. Si usted puede ver a Dios obrando allí, Se você pode ver Deus operando ali, sabiendo que Él no está ausente del dolor sabendo que Deus não está ausente dessa sua dor, o el mal que usted sufre, e do mal que você sofre, entonces puede aprender algunas lecciones de gran valor. então você vai poder aprender lições de grande valor. Lecciones que solo se aprenden en la oscuridad o en el dolor. São lições que você aprende só no momento de escuridão e de dor. Al pasar los años me doy cuenta Com o passar dos anos, eu estou me dando conta que algunas cosas aprendemos solo cuando sufrimos dolor o pérdida. que nós aprendemos só quando sofremos dor ou perda. Hace pocos días, el 27 de marzo, Faz poucos dias, dia 27 de março, ladrones entraron en nuestra casa en Miami. ladrões entraram na nossa casa em Miami. Era de pleno día. Era em pleno dia. Yo había ido al hospital a visitar a mi esposa, Eu tinha ido no hospital visitar minha esposa, que había tenido una operación para reemplazarle la rodilla izquierda. que tinha feito uma operação para colocar uma prótese no joelho esquerdo. Cuando yo llegué a casa a las 12:15, mediodía, Quando eu cheguei em casa às 12h15, meio-dia, evidentemente los ladrones dentro de la casa me vieron llegar evidentemente os ladrões que estavam dentro da minha casa me viram chegar y dispararon para atrás. e saíram correndo pelos fundos. Pero ya habían llevado todas las alhajas de mi esposa, Já tinham levado todas as joias da minha esposa, llevaron una computadora mía o meu computador, con todos mis datos personales, com todos os meus dados pessoais, 2 grandes monitores, 2 grandes monitores, 2 cámaras video, 2 câmeras de vídeo, una cámara digital Nikon uma câmera digital y unas cuantas cosas más. e umas quantas coisas mais. Cuando avisé a mi esposa por teléfono Quando avisei a minha esposa por telefone que nos habían robado, que nos tinham roubado, que habían llevado todas las alhajas de ella, que tinham levado todas as joias dela, su respuesta inmediata fue: a sua resposta imediata foi: solo son cosas, isso são somente coisas. solo son cosas. Só coisas. ¿No te tocaron a ti? Não tocaram em você? ¿No nos hicieron daño a nosotros? Não causaram dano para nós? Esas cosas se pueden adquirir de nuevo. Essas coisas se pode adquirir de novo. Y yo dije, qué suerte tener una esposa así. Que sorte a minha ter uma esposa assim. Solo son cosas.
somente coisas. Lo que importa es la presencia de Cristo. O que importa é a presença de Cristo. Lo demás se puede perder, se puede ganar, no cambia la vida. As outras coisas pode perder, pode ganhar, mas o importante é a Puede vida. decir aleluya, Pode dizer aleluia? aleluya. Aleluia. Para los más jóvenes, el valor no suele ser un problema personal. Quando nós somos mais jovens, os valores pode ser um problema pessoal. Cuando son más jóvenes. Quando somos mais jovens. Sin embargo, con el paso de los años nos toca a todos sufrir problemas y dolor. Sim, eu quero corrigir. Quando mais jovens, a dor pode ser um problema pessoal, mas quando passa os anos, nós podemos sofrer, estamos mais capacitados a sofrer uma dor mais forte. Al pasar los años sufrimos dificultades y problemas que no habíamos anticipado. Com o passar do tempo, nós começamos a passar por problemas que nós não tínhamos antecipado. Aparece dolor por acá, por acá, por acá. Parece dor por aqui, por aqui, por aqui. La vista falla, la memoria falla, el oído falla. A vista falha, a memória falha, os ouvidos falham. Y uno comienza a decir, estoy envejeciéndome. E começa a dizer, aí estou me envelhecendo. Me falla la memoria. Me está falhando a memória. Recuerdo al hombre que tenía tantos problemas de la memoria que decidió ir a ver al médico. Eu me lembro de um homem que estava com problema de memória e resolveu ir no médico. Le dijo, doctor, tengo un problema grande. Doutor, eu tenho um problema grande. Me olvido de todo. Eu me esqueço de tudo. No recuerdo los nombres. Não lembro dos No nomes. recuerdo las fechas. Não lembro das datas. Parecido a mí. É parecido comigo. Y el doctor le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que tienes este E o problema? doutor disse, quanto tempo faz que você tem esse problema? El hombre dice, ¿qué problema? Ele disse, que problema? ¿Qué podemos hacer con estas situaciones? O que podemos fazer com essas situações? El ser humano por naturaleza tiene un hueco grande en su fuero interior. O ser humano tem um vazio grande dentro do seu interior. Dios nos hizo así, Deus fez assim, por la sencilla razón Pela- de que una vida plena pela simples razão de que uma vida plena, depende de su presencia en nosotros. que depende da sua presença em nós. Hace falta Dios para completar el ser humano. Faz falta Deus para completar o ser humano. O dicho de otra manera, Eu digo de outra maneira. hace falta tener a Dios para ser una persona completa. Eu digo de outra maneira, faz falta Deus para nós sermos uma pessoa completa. El vacío existencial, O vazio existencial, que es la ausencia de Dios en que la é vida, a ausência de Deus na vida, nos deja en falta. nos deixa faltando. Pero si no experimentamos dolor, Mas se nós não experimentamos a dor, no nos damos cuenta que nos hace falta nós, tener a Dios. nós não nos damos conta que nos faz falta Deus. Por lo tanto, Portanto, el dolor que es común a toda la humanidad a dor que é comum a toda a humanidade es esencial para que podamos experimentar la gracia y la bondad de Dios. é essencial para que possamos experimentar a bondade e a graça de Deus. Es el tema que abordé ayer por la tarde. Esse foi o tema que eu abordei ontem à tarde. La presencia de Dios es el necesario complemento A presença de Deus é necessário esse complemento para la plena realización del ser humano. para a pura realização do ser humano. No es un mero suplemento. Não é meramente um suprimento. ¿Entendemos la diferencia entre complemento y suplemento? Vocês podem entender a diferença entre complemento e suprimento? Mi señora no es un suplemento para mí. A minha esposa não é um suprimento para mim. Mi señora es la otra mitad. A minha esposa é a outra metade. Es mi complemento. Ela é meu complemento. Cuando Dios creó al hombre, Quando Deus criou o homem, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. não é bom que o homem esteja só. El ser humano es un ser social. O ser humano é um ser social. Necesita relacionarse con otro. Necessita relacionar-se com outros. Cuando permanece solo, Quando permanece só, se tuerce, fica torcido, se tergiversa, fica meio atrapalhado, se vuelve anormal. se torna anormal.
Los seres humanos necesitamos relaciones con otros Os seres humanos, nós necessitamos relações com outros para completarnos. para nos completar. Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas es mucho más que un mero suplemento. Então, a presença de Deus na nossa vida é muito mais do que apenas um Es el suprimento. complemento esencial, É um complemento essencial, sin el cual el hombre es menos de lo que Dios lo diseñó para ser. senão aí o homem é menos do que Deus desenhou para que ele fosse. El hombre sin Dios O homem sem Deus se torna una triste caricatura de un ser humano. se torna uma triste caricatura do ser humano. En la vida de muchos, Na vida de muitas la pessoas, presencia de Dios en la alegría y abundancia se percibe como un suplemento, na vida de muitos, a alegria e a abundância se percebe como um suprimento. un agregado hermoso y agradable. Alguma coisa que é agregada e que é agradável. Pero cuando las cosas nos van bien, Mas quando as coisas não vão bem, cuando nos van bien, quando vão bem, perdón, estoy adelantándome, voy. Solo en el dolor llegamos a darnos cuenta só na dor nós conseguimos nos dar conta de nuestra profunda necesidad de Dios. da nossa profunda necessidade de Pero Deus. para percibir la presencia de Dios en el dolor, Mas para que nós possamos perceber a presença de Deus na dor, precisamos abrazar y asimilar la verdad de que Cristo se nos acerca por medio de la cruz. nós temos que abraçar e assimilar a verdade de que Deus se aproxima de nós através da cruz, Por su muerte y aflicción. por sua morte e Aflicción. aflição. Sí. Cuando las cosas nos van bien, Quando as coisas vão bem, este mensaje no nos interesa. esta mensagem não interessa para nós. Preferimos ilusionarnos con otras ideas, Nós preferimos ficar com a ilusão de outras ideias, ideas más acordes con nuestros sueños y propios intereses. ideias mais de acordo com nossos sonhos e interesses. La cruz pone fin a las pretensiones, A cruz põe fim às pretensões, a las ambiciones, la arrogancia às ambições, à arrogância y a la confianza propia. e à confiança, à autoconfiança. La cruz nos deja desnudos A, y revela nuestra gran debilidad. a cruz nos deixa despido e revela a nossa grande debilidade. Revela nuestra torpeza e incompetencia. Mostra que nós somos torpes e incompetentes. Nunca se evidenció la debilidad de Cristo en mayor medida Nunca se revelou a debilidade de Cristo em maior medida que cuando estuvo colgado en la cruz. do que quando ele ficou pendurado lá na cruz. Desde el punto de vista humano, Desde o ponto de vista humano, era totalmente incapaz de hacer algo para modificar sus circunstancias. ele era totalmente incapaz de fazer algo para mudar estas circunstâncias. Pero no nos limitemos solo a pensar en Él colgado en la cruz. Mas não nos limitemos em pensar somente nele pendurado lá na cruz. El apóstol Pablo aclara que nosotros también somos crucificados con Cristo. O apóstolo Paulo nos esclarece que nós também somos crucificados com Cristo. Piense en usted mismo en esa situación, Pense em você mesmo nessa situação, a la merced totalmente de las circunstancias en derredor. totalmente debilitado, entregue a essa situação no seu redor. Es un cuadro de completa debilidad. É um quadro de completa debilidade. También la cruz revela la corrupción y el mal. A cruz também revela a corrupção e o mal, Donde quiera se encuentren en la vida. onde isso estiver na sua vida. La cruz baja el telón sobre todo lo que es carnal y egoísta. A cruz baixa uma tela assim, tudo que é carnal e egoísta. La respuesta divina para nuestro mal es la muerte A resposta divina para o nosso mal é morte. y es definitiva. E isso é definitivo. Nuestra naturaleza siempre se resiste a la cruz. Nossa natureza sempre vai resistir à cruz. Resistimos todo lo que pudiera dejarnos mal parados. Nós vamos resistir tudo que vai nos deixar mal numa situação.
debilitados o avergonzados. Debilitados ou envergonhados. Pero si abrazamos la cruz Mas se nós abraçarmos a cruz y dejamos que realice en nosotros su obra, e deixarmos que Ele realize em nós a sua obra, gloria será solo para Dios. a glória vai ser só para Deus. No se contaminará con nuestras reacciones y pretensiones carnales. Nós não vamos nos contaminar com nossas reações e pretensões carnais. Me acuerdo que hace unos años un amigo me hizo un comentario crítico acerca de algún error. Eu me lembro que há alguns anos um amigo me fez um comentário crítico sobre um erro. Una torpeza mía que no fue una grave ofensa. Uma bobeira minha que não foi uma ofensa grave. Inmediatamente le di una explicación defensiva, E imediatamente eu dei uma explicação defensiva, con el propósito de quedar yo bien parado. com o propósito de que eu ficasse bem na situação. Me respondió: E ele me respondeu: no es necesario defenderte, não é necessário defender-te, pues no te estoy atacando. porque eu não estou te atacando. Pensé, cuán típica fue mi reacción, Eu pensei, que reação típica foi essa minha, conforme a mi naturaleza humana. conforme a minha natureza humana. Por supuesto, él tenía razón. É claro que ele tinha razão. Pero ¿por qué estaba yo tan dispuesto a defenderme? Mas por que eu estava tão disposto a me defender? Así es nuestra naturaleza humana. Assim é a nossa natureza humana. Siempre queremos quedar bien ante los demás. Sempre nós queremos ficar bem diante dos demais. No nos agrada sentirnos débiles, Nós não nos agrada ficar sentir débeis, desventajados. em desvantagem. Si abrazamos la cruz y aceptamos el dolor Mas se abraçamos a cruz e aceitamos a dor como parte integral de la obra que Dios tiene que realizar en nosotros, como uma parte integral da obra que Deus tem que realizar em nós, entonces podemos aceptar y asimilar las Então- experiencias de desilusión, então nós podemos aceitar as experiências de desilusão, de frustración e injusticia, de frustração e de injustiça, como también la torpeza e incompetencia, e também nossa torpeza e incompetência, tanto en nosotros como en otros. tanto em nós mesmos como nos outros. Quiero parar para tratar de explicar eso. Eu quero parar aqui para tratar de explicar isso para vocês. Yo tengo algunas competencias, Eu tenho alguma competência, pero en mi naturaleza soy incompetente. mas a minha natureza é incompetente. Son muchas más cosas de las cuales soy incompetente São muito mais as coisas que eu sou incompetente que las cosas por las cuales tengo alguna competencia. nas coisas que eu tenho alguma competência. Yo soy músico, Eu sou músico, toco el piano, toco piano, pero no toco demasiado bien. mas não toco muito bem piano. No soy muy competente en un concierto, Eu não sou muito competente assim num concerto. pero no soy artista, Eu não sou artista. no soy deportista. Eu não sou um esportista. Veo a los deportistas con admiración. Eu olho os esportistas com uma admiração. Tengo muchas incompetencias, Eu tenho muitas incompetências em mim. tengo muchas torpezas. Eu tenho muitas torpezas. No reacciono frente a las circunstancias siempre como debo reaccionar. Eu não reajo sempre nas circunstâncias da maneira que eu devia reagir. Y yo digo, ¿quién no se caracteriza por esas cualidades? E quem que fica feliz por essas qualidades? Somos incompetentes. Nós somos incompetentes. Ahora, no vamos a pasar el día hablando de nuestras incompetencias. Mas agora não vamos ficar o dia todo falando da nossa incompetência. Pero cuando alguien señala nuestra incompetencia, Mas quando alguém aponta a nossa incompetência, debemos responder, tienes razón. nós temos que responder: você tem razão. Si conocieras la verdad, Se você conhecesse a verdade, dirías cosas peores. você ia saber de coisas piores. ¿No es así? Não é assim? Cuando se descubren nuestras incompetencias, Quando descobrimos a nossa incompetência, no debemos desconcertarnos. nós não devemos ficar desconcertados. Dios conoce nuestras incompetencias. Deus conhece a nossa incompetência. Dios conoce nuestras torpezas. Deus conhece as nossas torpezas. No estoy hablando de pecados o de vicios. Não estou falando de pecados ou de vícios. Estoy hablando de faltas, de debilidades Estou falando de falhas, de debilidades, que nos caracterizan a todos. que é característica de nós todos.
Es la razón por qué nos necesitamos los unos a los otros. Esta é a razão porque nós precisamos um do outro. En aquello donde yo soy débil, tú eres más fuerte. Naquilo que eu sou débil, você é mais forte. Y viceversa. E vice-versa. Tú me necesitas Você precisa de mim y yo te necesito. e eu preciso de você. Aleluya. Aleluia! El Señor nos ha unido en una gran familia. O Senhor nos tem unido numa grande família. Y lo mejor que nos complementa es la presencia de Cristo en nuestras vidas. E o melhor que acontece é a presença de Cristo na nossa vida. Es muy importante esto. Isso é muito importante. Solo al abrazar la cruz y el dolor Como abraçar a cruz e a dor? podemos experimentar la intervención de Dios, Nós podemos experimentar a intervenção de Deus, maravillosa y sobrenatural, maravilhosa e sobrenatural, sin inflarnos, sem ficar inflamados, sin creernos mejores que los demás. sem ficar inchados e achando que somos melhores que os outros. La cruz no es una equivocación, A cruz não é una equivocación. um equívoco, No es un accidente, não é um acidente, no es un desvío, não é um desvio, no es una irregularidad en la senda. não é uma coisa irregular no caminho. La cruz es un principio de integración A cruz é um princípio de integração que se implementa en toda la vida. que é implementado em toda a vida. Abrazar la cruz Abraçar a cruz implica aceptar lo inevitable, implica em aceitar o inevitável, aceptar lo que merezco, aceitar o que eu mereço, aun cuando duele. ainda que doa. Es identificarme con Cristo. É identificar-me com Cristo. Abrazar la cruz Abraçar a cruz implica escoger la senda implica eu escolher a senda que me encamina hacia la voluntad de Dios en todo, que vai me encaminhar na vontade de Deus em tudo, sin cuestionarme. sem ficar fazendo perguntas. Abrazar la cruz Abraçar a cruz implica afinar mi oído é afinar o meu ouvido y todo mi ser e todo o meu ser para discernir Para la voz de Dios para discernir a voz de Deus y seguir la guía del Espíritu Santo. e seguir a guia do Espírito Santo. Abrazar la cruz Abraçar a cruz implica obedecer con prontitud implica em obedecer com prontidão y sin desvíos e sem desvios lo que Dios determina para mi vida. o que Deus determina para a minha vida. Abrazar la cruz Abraçar a cruz implica determinar abandonar implica em determinar em abandonar todo intento de adivinar lo que Dios hará conmigo en el futuro. todo o intento de aliviar tudo o que Deus quer tratar comigo no futuro. Jesús dijo, Jesus disse, de un bautismo tengo que ser bautizado, eu tenho que passar por um batismo. y cómo me angustio hasta que se E cumple. como estou angustiado até que esse batismo aconteça. Aquí el verbo angustiarse significa ser estrechado. Aqui o verbo angustiar significa ser apertado. Esto se contrasta con la percepción de los discípulos al unirse a Jesús. Isso fica em contraste com a disposição dos discípulos quando se uniram a Jesus. Pronto ellos pensaron que habían subido al carro de Jesús. Eles logo pensaram que tinham subido no carro de Jesus. Y de allí en más todo sería maravilloso. E a partir dali tudo seria maravilhoso. Esto va viento en popa, pensaban. Isso aqui está indo de vento em popa, eles pensavam. De aquí en adelante todo será maravilloso. Daqui para frente tudo vai ser maravilhoso. Y tenemos la suerte de llegar entre los primeros. E nós temos a sorte de chegar entre os primeiros. Por cierto, hubo más gloria. Por certo que houve mais glória. Las multitudes vinieron para escuchar a Jesús. As multidões vieram para escutar a Los Jesus. discípulos estaban más cerca que los demás. Os discípulos estavam mais perto que os demais. Y esto se mejoró más todavía. E isso ficou melhor ainda. Pues Jesús los autorizó Jesus deu autoridade para eles, para sanar a los enfermos, para curar os enfermos, para expulsar a los demonios, expulsar demônios, para resucitar a los muertos. para ressuscitar os mortos. Al volver ellos proclamaron,
E quando voltaram, eles proclamaram: Señor, hasta los demonios se nos sujeten en tu nombre. Senhor, até os demônios estão se submetendo a nós pelo teu nome. Para ellos el camino se estaba ensanchando de manera rápida. Para eles o caminho estava se abrindo de maneira rápida. Pero para Jesús la percepción era justo al revés. Mas para Jesus a percepção era justamente o contrário. El camino se estrechaba cada vez más. O caminho estava se estreitando cada vez mais. Jesús se sintió angustiado, encerrado. Jesus se sentiu angustiado, encarcerado. Sabemos lo que ocurre cuando nuestra senda se torna estrecha. Sabe o que acontece quando os nossos caminhos ficam bem apertadinhos? Cuando uno comienza, la senda es ancha. Quando começa o caminho está grande Se va estrechando. e vai apertando, Se va estrechando. vai apertando. Y llega el momento cuando solo pasa uno a solas. E chega um momento que só passa um por vez. La encarnación significa que Dios se nos ha acercado y está con nosotros. A encarnação significa que Deus se aproximou e que está conosco. Pero la encarnación sin la crucifixión queda incompleta. Mas a encarnação sem a crucificação era incompleta. Dios se relaciona con nosotros a través de la cruz Deus se relaciona conosco através da cruz y obra en nuestra vida por medio de la cruz. e opera na nossa vida através da cruz. Si pretendemos compartir la gloria, Se nós pretendemos compartilhar a glória, la exaltación y la victoria del Señor, a exaltação e a vitória do Senhor, sin incorporar la cruz de Cristo y el dolor, sem incorporar a cruz de Cristo e a dor, fácilmente nos podemos engañar. lastimavelmente nós podemos nos enganar. Ese concepto es un veneno que ya está intoxicando gran parte de la iglesia. Este veneno é uma coisa que está intoxicando grande parte da igreja. La gloria sin la cruz, A glória sem a cruz. un veneno. Um veneno. Este relato de Lucas 24 Esse relato de Lucas 24 es un antídoto y correctivo é um antídoto corretivo para el error y la enfermedad para o erro e a enfermidade, que resultan de pretender gozar de la gloria y la victoria de pretender gozar da glória e da vitória sin abrazar la cruz. sem abraçar a cruz. La relación dinámica y misteriosa A relação dinâmica e misteriosa entre la cruz y la gloria entre a cruz e a glória es la médula del Evangelio é a medula do Evangelho y por lo tanto constituye la médula de la iglesia. e, portanto, constitui a medula da igreja. Tengo más, pero lo voy a dejar allí. Tenho mais, mas eu vou parar por aqui. Creo que es tiempo que decidamos nosotros abrazar la cruz de Cristo. Eu creio que é tempo de que tomamos a decisão de abraçar a cruz de Cristo. Reconocer el valor del dolor y sufrimiento en la vida. É reconhecer o valor do sofrimento na vida. Vuelvo a decir lo que dije ayer, Eu volto a dizer o que eu disse ontem. no soy masoquista, Eu não sou masoquista. no busco el sufrimiento, Eu não estou buscando sofrimento. nunca me es agradable, Nunca me é agradável. pero cuando sufro Mas quando eu sofro, debo preguntarme eu devo me perguntar y preguntar a Dios, e perguntar a Deus: Señor, ¿qué me quieres enseñar en esto? Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar nisto? ¿Por qué me es necesario este dolor? Por que o Senhor permitiu que acontecesse comigo essa dor? Tú no estás ausente en medio del dolor. O Senhor não está ausente no meio da dor. Estás conmigo ahora en este dolor. O Senhor está comigo agora nessa dor. ¿Qué me quieres enseñar? O que o Senhor está querendo me ensinar? ¿Qué quieres hacer en mi vida? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida? Y la pregunta, la respuesta global es esta. E a resposta global é esta: El Señor nos está conformando a la imagen de Cristo. Jesus nos está nos tornando conformes à imagem de Jesus Cristo. Él aprendió la obediencia por lo que sufrió. Ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Tú y yo aprendemos la obediencia por sufrir. Você e eu aprendemos a obediência pelo que sofremos.
Dios tiene grandes cosas que hacer en nuestras vidas. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Ha determinado incorporarnos en su reino glorioso. Ele determinou nos incorporar no seu reino glorioso. Reinaremos con Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Pero cuando algunos discípulos de Jesús querían un privilegio de poder sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda, Mas quando alguns discípulos queriam o privilégio de sentar um à direita, outro à esquerda, Jesús les señaló que primero tenían que pasar por la cruz. Jesus apontou para eles que primeiro eles tinham que passar pela cruz. Tengo una copa que tomar, Eu tenho um cálice que tomar, una copa amarga. um cálice amargo. ¿Pueden soportar conmigo la copa amarga? Vocês podem beber comigo desse cálice amargo? La prueba de nuestras vidas, A prova da nossa vida, la prueba de nuestro desarrollo, a prova do nosso desenvolvimento, no se determina en las cumbres de gloria, não é determinado pelos altos picos de glória. se determina por nuestra reacción frente a lo inesperado. Determina pela nossa reação quando enfrentamos o inesperado, Frente al dolor, diante da dor, frente a la injusticia. diante da injustiça. Igual que en Jesús, Igual que Jesus. Dios quiere obrar en nuestras vidas Deus quer operar na nossa vida, para que tú y yo lleguemos a ser como Jesús. para que você e eu cheguemos a ser como Jesus. ¿Estamos dispuestos? Estamos dispostos? Oremos. Oremos. Les ruego, hermanos, que en esta oración Eu peço a você, meus irmãos, que nessa oração, cada uno disponga su corazón delante del Señor. cada disponha o seu coração diante do Senhor. Determine hacer que Cristo sea el Señor de todo. Que você determine que Jesus seja o Senhor de tudo. Abraza la cruz. Abrace a cruz. Abraza el dolor. Abrace a dor. Abraza las experiencias que el Señor prepara delante de ustedes Abrace as experiências que o Senhor prepara diante de você, para que Dios pueda conformarnos a la imagen de Cristo. para que Deus possa nos fazer conformes à imagem de Jesus Cristo. Oremos. Oremos. Padre amado, Pai amado, agradecemos tu bondad, te agradecemos por sua bondade, tu paciencia y tu misericordia. a tua con nosotros. paciência e a tua misericórdia para conosco. Rogamos que nos perdones Nós te pedimos que nos perdoe nuestros bloqueos mentales, nossos bloqueios mentais, nuestra falta de comprensión. nossa falta de compreensão. Sigue obrando en nosotros, Señor, Siga operando em nós, Senhor, en medio del infortunio, no meio dessa infortúnio, en medio del dolor. no meio da dor. Haz con nosotros lo que tú quieres hacer. Faz conosco aquilo que o Senhor quer fazer. Prepáranos para ser instrumentos tuyos. Prepara para que sejamos instrumentos teus. Confórmanos a la imagen de Cristo. Faça-nos conformes à imagem de Cristo. Queremos ser como Cristo. Queremos ser como Cristo. No queremos seguir viviendo siempre torpes, Não queremos viver sempre em torpeza, siempre torcidos. sempre tortos. Enderécenos, Señor. Endireita no Senhor. Te damos la gloria Te damos a glória, y las gracias en graças, el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amén. Amém.